Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui, como empresária. Mas para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Henriques, eu tenho 39 anos e tenho loja e empreendo há 8 anos. O Instagram e a loja nasceram juntos, então meu Insta também tem 8 anos e tem cerca de 290 mil seguidores. E aí, gente, eu resolvi falar um pouco sobre a minha trajetória. Por quê? Porque esse final de semana eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Insta. E aí, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, gente, eu perguntei assim, qual o seu maior medo ou dificuldade na hora de empreender? 80 ou 85% das respostas que eu obtive lá que é medo. Medo para tudo que é lado. Medo de empreender, porque tem medo de não dar certo, medo de sair de um emprego que eu nem gosto, na verdade um emprego que eu odeio, porém é o que me sustenta, para empreender em algo que eu realmente amo, que eu realmente sonho. Medo de tudo que é lugar. E aí, o que eu tava pensando, gente? Que empreender é assumir riscos, certo? Por quê? Porque você não tem uma bola de cristal, falar, eu vou empreender nisso aqui que eu vou bombar, vou vender pra caramba. Não existe isso. O que a gente pode fazer para minimizar as chances de não dar certo? É estudar o mercado, pesquisa de mercado, enfim, muita coisa que eu, 8 anos atrás, lá não fiz, tá? As pessoas tendem a achar que a gente vê uma pessoa lá que deu certo e tudo e fala assim, ah, mas pra ela foi mais fácil. Ela não tem as dificuldades que eu tenho, por isso eu não vou conseguir, porque, enfim, pra ela foi mais fácil. Ela tá lá, mas não teve tantas dificuldades. Oi, quem dera, né, gente? Oh, glória, se tivesse sido o tanto que eu errei. Mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui, desde que comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 18 anos, fiz 18 anos, falei, preciso trabalhar. Eu não tinha QI, ou seja, quem me indicasse. Então, o que eu fiz? Eu peguei como eu sempre gostei de moda, peguei uns 15 currículos, coloquei numa pastinha e me lancei. Fui lá para Iguatemi, que na época era Iguatemi, hoje é Pátio Belém. Fui para lá. Fui escolher algumas lojas e distribuí os currículos, né? Com a cara, coragem e muita vergonha. Na verdade, sem muita coragem, né? Mas eu fui assim mesmo, porque eu queria trabalhar. Eu não queria ficar em casa, eu queria ter meu dinheiro e, enfim, eu queria trabalhar. Aí distribuí o currículo e a primeira loja que me chamou foi a CIA. Era um trabalho temporário, eles me falaram, olha, é um temporário e aí se der certo você pode ficar ou não. Mas a princípio era temporário, era acho que, se eu não me engano, pro Dia das Mães. E aí, gente, quando deu acho que uns 15 dias eles me chamaram e falaram, olha, a gente não vai precisar do seu serviço, não. Falei, né? Fiquei arrasada, gente, arrasada. Eu morava em Marituba. Eu fui chorando daqui até lá em casa no ônibus. Quem nunca chorou no ônibus, gente? Não tem. Não tem. É outro nível de sei lá o que, de vergonha, mas eu não conseguia parar de chorar, fiquei arrasada. Eles nunca me prometeram amor eterno, ou seja, um emprego, mas eu me iludi, era o primeiro e eu fiquei louca. Lembrei de um caso aqui, de um perrengue que eu vou contar pra vocês, que acontecia com muita frequência enquanto eu trabalhei lá no Pátio Belém, que na época era Iguatemi. Eu morava em Marituba, tá? E aí, gente, às vezes, era em Marituba, mas era mais pra dentro, então tinha o ônibus que entrava lá. Só que às vezes eu saía muito tarde do shopping, e aí eu perdia o ônibus que entrava lá, porque eu morava 1,5 km pra dentro, depois da BR, sabe? Então tinha que ter esse ônibus que me deixava lá bem perto de casa, mas aí às vezes eu saía mais tarde e perdia esse ônibus. O que acontecia? Minha mãe e meu irmão iam lá pra BR, eu avisava, eu ligava, mãe, perdi o ônibus, eu não sei como é que eu fazia. Aí a mamãe falava assim, não, vem no ônibus, desce na BR que eu vou te buscar aí com teu irmão. Isso aí, gente, negócio de meia-noite e meia, porque é longe, né? Pátio Belém pra onde eu morava. E eles iam, gente, toda vez que eu perdia ônibus eu avisava, ia a minha mãe e meu irmão me buscavam lá na BR, a gente voltava andando, enfim. Um dos perrengues que eu lembrei agora, eu acho que é importante falar pra vocês, porque às vezes as pessoas acham que, mas ela nasceu em berço de ouro, quem dera, seria muito mais fácil, mas não, foi perrengue, e eu posso falar pra vocês que foi muito importante pra mim,
porque eu aprendi muita coisa, gente. Tudo a gente tem que tirar aprendizados. E assim foi a minha trajetória aqui em Belém. Trabalhei em várias coisas, vários ramos. Já vendi sapato, já vendi roupa, já vendi móveis, já vendi eletro, vendi de tudo, né? Eu era vendedora, minha profissão era vendedora. Só que depois de um tempo eu fui morar no Rio de Janeiro com o meu marido. Fui pra lá, não conhecia ninguém, ele tinha que trabalhar, eu ficava sozinha no apartamento, não tinha nada pra fazer, não conhecia ninguém, não sabia nem por onde começar. Aí, teve um dia que a gente tava passeando no shopping, a gente tava, acho que era dentro da Americana, se eu não me engano, eu e ele, comprando alguma coisa. Veio um rapaz e falou comigo, falou assim: você tem um bom perfil, você não gostaria de fazer figuração na Globo, na Record? Aí meu marido olhou assim desconfiado, né, porque a gente não conhecia. Ele falou assim: olha, se você quiser, vai ter um teste de seleção pra Malhação, e se você quiser eu vou te dar o endereço e você vai lá. Aí eu fui, né, falei: tô fazendo nada, eu vou lá. E aí fomos, e meu marido foi comigo, porque a gente não conhecia, tava com medo de ser alguma coisa, sei lá, nunca se sabe, não é? E aí nós fomos, e aí, gente, foi assim que eu comecei a fazer figuração lá no Projac, fazia no Projac e na Record, mas eu fazia mais no Projac. Fiz muita novela, muita de figuração e de participação. Gravei de tudo, gente. Gravei Malhação, gravei um monte de novela. Eu acho que eu fiquei durante 4 anos trabalhando com isso. E aí também, eu lembrei de uma outra coisa aqui, que antes de fazer novela, figuração, eu trabalhei com eventos. Trabalhando com eventos, a gente faz de tudo também, tá, gente? Eu já fiz desde panfletagem, lá em Copacabana, eu e minhas amigas trabalhava em eventos, sei lá, tinha feira, a gente trabalhava e tudo, 12 horas em pé. Trabalhei também no Sambódromo, no Carnaval, 12 horas em pé de madrugada. Mas olha, foi tudo muito legal porque a gente aprende muita coisa. Lá no Projac, por exemplo, a gente aprende muita coisa sobre o universo da televisão, assim, coisas que a gente nem imagina, sabe? E aprendi muita coisa, foi muito importante pra mim. Passei muito perrengue, tá? Porque, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando a gente faz figuração, a agência paga pra gente, a gente tem que ficar 12 horas à disposição deles. Às vezes a gente nem é usado na cena, mas a gente tem que ficar lá, porque caso precise de passar alguém lá atrás, eles vão te chamar pra fazer. Então, era assim, tá? 12 horas a gente tinha que ficar lá à disposição deles. E às vezes nem usavam. Era de madrugada, enfim. E, gente, morar no Rio de Janeiro é outro nível de glória, sabe? Eu amava morar lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava também com algo que eu gostava muito. Eu gostava, sabe? De fazer figuração, fazer participação, trabalhar com evento. Eu viajava fazendo evento. Era muito divertido, assim. Era legal. E eu aprendi muito. Com todos os trabalhos que eu já tive na vida, eu aprendi. Teve uma loja que eu trabalhei, lembrei de uma agora, que a gente tinha que fazer tudo. A gente tinha que limpar, a gente tinha que passar pano, a gente tinha que passar o cartão, a gente tinha que atender o cliente, a gente tinha que fazer tudo. Tudo. O vendedor lá fazia absolutamente tudo. E eu gostei, na época, eu falava: ai, que saco, eu tenho que fazer, mas eu fazia, sabe? O meu trabalho direitinho. Só que hoje eu vejo o quanto, hoje não, já tem tempo, que eu vejo o quanto eu aprendi com tudo isso. Tudo isso foi muito importante para minha formação profissional, porque chegou um determinado momento que eu não aguentava mais de saudade da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, dos meus avós, e eu botei na cabeça que eu queria voltar, não queria mais ficar lá. Aí a gente pensou, eu e meu marido, que eu vou trabalhar lá em Belém, gente? Vou voltar a ser vendedora, fazer tudo que eu já fazia há anos atrás? Aí eu pensei: não, peraí. Só que aí eu pensei: gente, eu vou trabalhar com o que em Belém? Porque eu não queria ser vendedora de novo, sabe? Eu queria trabalhar com algo, com moda, só que eu não queria mais ser vendedora. Aí o que eu e meu marido pensamos? Vamos abrir uma loja. Eu falei: cara, lógico, sempre quis ter uma loja minha para que eu pudesse colocar a minha cara, vender o que eu amo. E tudo maravilhoso. É isso mesmo que a gente vai fazer, cara. Claro que é, óbvio, ó. Só que cadê dinheiro pra isso, amor? Tinha dinheiro, não. A gente tentou empréstimo no banco, não foi dado. Aí, o que a gente pensou? Na verdade, foi meu marido que pensou isso aí. A gente tentou, o empréstimo não deu certo, eles não deram. Aí, meu marido falou assim: vamos vender o carro. A gente tinha comprado o carro há cerca, sei lá, de uns 3 meses. A gente não tinha carro lá no Rio de Janeiro. Andava de van, andava de ônibus, andava de Kombi, andava muito de Kombi lá. E aí a gente tinha acabado de comprar o carro. Eu falei: não, gente, nosso carro, vamos voltar a andar de ônibus. Eu falei: não, pelo amor. Ele falou: Dri, a gente vai vender o carro pra investir. Então depois a gente compra outro.
Falei, né? Então bora. Aí tá, a gente se lançou, só que ele não conseguiu logo a transferência dele pra Belém. E eu voltei pra Belém e ele ficou no Rio de Janeiro durante um tempo, até conseguir a transferência dele. Aí, gente, a gente vendeu o carro. Era um Palio, se eu não me engano, um Palio branco. 22 mil a gente conseguiu. Aí o que a gente fez? A gente pensou assim, onde é que a gente vai abrir essa loja? Como no Rio de Janeiro eu também trabalhei como vendedora em um ateliê que era num prédio comercial, aí eu falei assim, vamos abrir esse tipo de loja. Eu não sei se em Belém já tem esse tipo de loja, porque era num prédio comercial, uma coisa muito escondida que dependia totalmente do Instagram para conseguir clientes, para que os clientes fossem até lá, porque ninguém sabia, num prédio comercial escondido, não é uma loja de rua que tu de repente passa, olha, tem uma loja ali. Não. Então a gente dependia totalmente do... Só que a gente não sabe, olha só, gente, 6 anos longe de Belém, não tinha mais contato com ninguém, não tinha aquela coisa, eu vou abrir uma loja, viu pessoal, vamos lá comprar. Não tinha contato mais com ninguém. Gente, com esse dinheiro a gente fez milagre, tá? Com esses 22 mil a gente alugou a sala, a gente comprou mercadoria, a gente abriu a empresa, o que mais que a gente fez? Fiz uma mini reforma na sala, que era uma sala de 23 metros quadrados, a primeira Deluxe, num prédio comercial, que era novo em Belém. Ele tinha acabado de ser inaugurado e a gente abriu lá, que era no Evolution. Eu sei que a gente fez miséria com esses 22 mil, tá, gente? Eu comprei uma coleção de 120 peças, fui lá em São Paulo, já conhecia fornecedor, então essa parte foi um pouco mais fácil pra mim, porque eu já conhecia, como eu já tinha trabalhado em uma loja no Rio de Janeiro, eu já conhecia, já tinha ido em São Paulo comprar e eu já conhecia, enfim, eu já sabia. Pra mim é fácil, porque como eu amo moda, assim, eu ia nas lojas e falei, eu quero isso, só que tinha pouco dinheiro, então a coleção foram 120 peças. E aí, vamos inaugurar, vamos. Apareceu alguém? Só o pessoal da família, gente. Foi lá e teve uma amiga que comprou nesse primeiro dia, na inauguração, a Joane, que é cliente até hoje, é minha amiga. E aí a gente ficou lá, tá? Instagram 0 seguidores, tá, gente? Porque quando eu comecei não tinha nada, era tudo mato mesmo. Como foi que a gente conseguiu? Não, deixa eu contar essa outra parte aqui. Que é o seguinte, uma loja num prédio comercial, eu não tinha contato com ninguém. Quem ia comprar nessa loja, gente? Se eu dependia do Instagram e o Instagram era zerado, não tinha seguidor, como é que ia ser? Falei, gente, será que isso vai dar certo? Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Aí eu ia pra loja, como eu não tinha, era só eu na loja, né? Não tinha nenhum colaborador, era só eu pra tudo, então eu ia pra loja e aí ficava lá, matando mosca, dormindo, porque ninguém aparecia durante primeira semana, segunda semana, terceira semana. Acho que na terceira semana apareceu uma cliente. Não sei como, não lembro de onde ela veio, mas apareceu uma cliente lá. Falei, cara, não, mas antes disso, deixa eu contar. Eu ligava pro meu marido e falava, amor, pelo amor de Deus. Eu ligava chorando pra ele, desesperado, falando, meu Deus, isso aqui não vai dar certo, não aparece ninguém. Aí ele falava, mas é um trabalho de formiguinha, ninguém te conhece, ninguém sabe da loja, a loja não é em rua, é um prédio comercial, então vai ser devagar mesmo, tá tudo certo. Aí, gente, começou. Aí na terceira semana apareceu uma cliente na loja. Aí depois de uns dias apareceu outra, e mais outra, e mais outra. E aí foi exatamente o trabalho de formiguinha. 1, 2, 3, e assim foi. Com 3 meses a loja tava bombando, gente. Não sei como. Não sei como não. Foi muito trabalho. E o Instagram, porque eu dependia completamente do Instagram ou indicação, né? De alguém que já tinha ido lá e tinha gostado e tinha indicado para a amiga ia lá. Resolvemos mudar de sala. Fomos para uma sala que era de, acho que 70 metros quadrados. Eram 2 salas, na verdade, que a gente quebrou a parede e fez uma sala grande. E lá, nessa sala de 70 metros, não era 63 metros quadrados, a gente ficou até o ano passado, que tem 1 ano só que a gente tá aqui com lojas de rua. Então eu quero falar pra vocês sobre a importância do Instagram na minha vida como empreendedora, porque, gente, eu trabalhei 7 anos da minha vida num prédio comercial que não tinha como saber passante, não tinha nada, eu dependia totalmente do Instagram desde o começo da loja. Agora que eu tenho cliente passante, tá? Agora, depois de 1 ano que eu tô aqui na Brás, loja de rua. Mas eu não tinha isso, então olha a importância. E, gente, era muito legal, porque lá no comecinho, assim, era muita gente, sabe? Foi um boom, assim.
de aceitação. Ah, deixa eu contar uma coisa também que a gente fez com esses 22 mil reais. O meu marido, como tem experiência em administração e finanças, ele pensou o quê? Bom, como a loja, vamos contar que a loja não venda nada durante 2 meses, então ele fez um caixa, tinha um fluxo de caixa para pagar as despesas, pagar aluguel, luz, tudo, durante 2 meses. Então a gente tinha essa reserva já, é uma garantia, porque a gente sabia que ia ser devagar, que não ia ter lucro e que não ia vender, mas gente, assim foi. A gente começou assim, com 0 seguidores, 0 nada de experiência em empreender. Eu fui com a cara e a coragem e fui. Depois de acho que foi no 4º mês, eu estava atendendo na loja, eu sozinha, e tinham 6 ou 7 clientes na loja. 6 ou 7 clientes numa loja de 23 metros quadrados, lotava, né? Ali estava lotado, 6 ou 7 clientes. E aí, gente, o que aconteceu nesse dia? E as clientes tudo comprando, assim, gostando. Acho que já era a 3ª coleção que eu já tinha lançado, só que tudo muito pequeno, né? Não tinha nada de negócio de 1000 peças como é hoje. Era tudo 100 e pouco, era assim. Gente, o ar-condicionado da sala pifou. Quente pra caramba, gente. Falava, Jesus do céu, como é que vai ser isso, gente? Essas mulheres nunca mais vão aparecer aqui, essas clientes nunca mais vão ficar com ódio de mim, como é que... Tudo pingando de suor, gente. E eu atendendo todas. Gente, todas as clientes que estavam lá pingando de suor, experimentando tudo, compraram e nenhuma saiu reclamando. E elas tinham que esperar, né? Porque, tipo, formava meio que uma fila, porque eu tinha que vender, atender, passar cartão, enquanto as outras estavam lá esperando para serem atendidas por mim, porque não tinha ninguém, era só eu para tudo. Eu no caixa, enfim, tudo. E, gente, elas compraram e eu fiquei tão feliz. E foi aí que a gente viu a necessidade de mudar para uma outra sala que fosse maior, porque já não estava comportando. E a inauguração da nova loja foi um sucesso, sabe? A aceitação foi maravilhosa e foi muito legal porque a gente se sente realizado, sabe? Trabalhando com o que a gente gosta. Agora, não é negócio de trabalhar menos, tá? Empresário trabalha muito mais. Não vai querer empreender achando que vai trabalhar menos, que vai ter lucro em 1 ano. Não é assim não, tá? Eu só comecei a ter lucro mesmo depois de 2 anos de loja, pra vocês terem uma ideia. Então é muito trabalho, só que assim, é gratificante, porque você trabalha com algo que você realmente gosta. Se eu tô acordada 1h da manhã, eu tô aqui respondendo direct de cliente, perguntando de peça, perguntando de tudo, eu tô respondendo e amando, porque eu realmente amo trabalhar com isso. E cá estamos nós, depois de 8 anos, de muito trabalho, de muita coisa boa que a gente passou, muita coisa que... Agora eu não vou falar pra vocês que eu acertei em tudo. Não, teve muita coisa que eu errei como empreendedora por falta de conhecimento, por realmente não ter tido uma preparação. Fui empreender e aprendi com os erros, sabe? Mas muita coisa que eu errei, gente, eu poderia não ter errado, eu não teria feito se eu tivesse um conhecimento, tivesse feito algum curso, alguma coisa, tivesse alguém pra me ajudar nisso, sabe? Muita coisa mesmo. Então, eu errei pra caramba. E continuo errando, na verdade, né, gente? É que a gente tá aprendendo sempre. Então, agora, na loja de rua, que é a loja que a gente tá hoje, a Brás, com certeza agregou muito, porque os clientes que a gente já tinha através do Instagram nesses 8 anos, que a gente dependeu totalmente do Instagram, hoje a gente tem passante, tem muita cliente passante que a gente consegue, que vem aqui na loja e gosta, que não conhecia a loja, então agrega muito, né? Eu fui muito feliz, eu consegui muitos objetivos financeiros que eu tinha, eu consegui só com a loja do prédio comercial lá escondidinha, dependendo só do Instagram. Mas hoje, super agregou. Não dá pra contar tudo, né, gente? Senão já tá grande o vídeo. Imagina se eu contasse cada detalhe assim. Mas esse é um pouquinho da minha trajetória que me trouxe até aqui. E eu sou muito feliz com tudo que me aconteceu. E foi importante para que eu começasse a minha loja. Eu trabalhei em um lugar, que foi o último lugar que eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, num lugar que era só eu, né? Era a dona e eu. E depois chegou uma outra menina. Quando essa outra menina chegou, a dona começou a me maltratar. Tipo assim, me maltratar, falando de uma outra forma que ela nunca falou comigo, sabe? Aí eu falava, gente, mas por quê? O que tá acontecendo? Gente,
eu preciso muito desse trabalho, porque eu ajudava a pagar o aluguel lá no Rio de Janeiro junto com meu marido. A gente rachava, porque eu tinha conseguido esse emprego fixo nessa loja, então dava pra rachar. Falei, gente, a gente até se mudou, foi pra um apartamento melhor, porque a gente tinha, como eu tinha conseguido esse emprego, então dava pra pagar o aluguel lá, e a gente mudou pra um lugar bem melhor. E eu precisava super, né? Falei, gente, mas eu tenho que ficar aqui, porque como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que o meu marido vai pagar o aluguel sozinho? Ele não vai poder. Só que era muito ruim, sabe, gente? Trabalhar num lugar que a pessoa te maltrata é horrível, horrível. Falei, dane-se, eu não vou ficar aqui sendo maltratada, que eu não sou obrigada. Aí eu pedi pra sair de lá. Falei, não, eu quero sair porque não tá mais dando pra mim, não tô mais gostando e tal. Aí pedi pra sair. Gente, no dia seguinte ela me mandou um áudio desesperada pedindo pra eu voltar porque ela gostava muito de mim, nananã. Só que eu já tinha pedido pra sair e, enfim. O que eu penso hoje? Que se ela não tivesse me maltratado, se ela não tivesse feito tudo isso, eu não tinha tido a ideia de abrir a minha própria loja. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente, cara, mas por que isso é horrível, isso não poderia estar acontecendo, só que é pro nosso bem, né? É aquela coisa, Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. Então aconteceu isso tudo, eu sofri pra caramba porque eu gostava muito de trabalhar com ela, sabe? Era muito legal, só que do nada a mulher começou a surtar e me maltratar e eu não era obrigada. E pedi pra sair. E foi aí que eu pensei, cara, eu quero voltar pra Belém. Eu sentia já muita saudade da minha família. Só que esse foi um fator determinante para eu querer voltar. E aí foi aí que a gente pensou em abrir a loja. A partir disso, se isso não tivesse acontecido, essa coisa horrível que aconteceu comigo, talvez eu nem tivesse a ideia de abrir a minha própria loja. Olha só, eu penso muito nisso e pra falar a verdade, eu sou grata a essa pessoa. Porque a partir disso que a minha vida toda mudou. Eu pensei em abrir loja e hoje eu tô aqui muito feliz, empreendendo, trabalhando com o que eu gosto. Então tudo no tempo de Deus, é Ele que sabe de tudo. Acontece uma coisa ruim, caramba, aí lá na frente tu vai saber por que aquilo aconteceu. Então adorei compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês, sabia? Muito legal relembrar de umas coisas assim que eu nem lembrava mais. E aí é isso, gente, é um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, me avisem que eu vou fazer. Um beijo, fiquem com Deus.